Que felicidade! 16º dia de leitura bíblica e hoje leremos Marcos capítulo 7 e capítulo 8. Vamos embora lá? Tá gostando do estudo? Compartilha depois comigo também ou com outras pessoas também, caso você queira que outras pessoas também leiam da palavra. Mas já começamos, eu tenho um tempo, não tem problema. Está gravado, está lá no IGTV, do meu canal também, está no meu site, está no YouTube, quer dizer, canal YouTube, está no meu site também, adrianegomes.com, e está também no IGTV, no Instagram. Então, assim, pode acompanhar a hora que você quiser e encaminhar para pessoas também, que elas pegam do primeiro dia e vão dando sequência, tá bom? O programa está lá postado também, a ordem que nós estamos seguindo, fica fácil de acompanhar. Marcos capítulo 7, começa assim. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Vamos lembrar aqui que não é uma questão apenas de higiene, de cuidado, não. É um lavar cerimonial que se a pessoa não lavasse, é como se ela estivesse impura até para poder comer. Quer dizer, ninguém podia comer com mão mais ou menos suja, não. Era um peso espiritual religioso sobre lavar as mãos. Versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isso é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Já expliquei essa parte lá em Mateus também, tá? Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara.
A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Decápolis são 10 cidades grandes daquela região que formavam esse nome Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Não vamos explicar, porque também não tem explicação. Por que ele faz um barro e põe no olho de um e põe na língua do outro? Não vou entender, né, queridos? Mas o Senhor fez isso, basta que a gente creia. Vamos lá então, Marcos capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Posso fazer uma observação para nós cristãos aqui desse versículo? As pessoas estavam há 3 dias sem comer em volta de Jesus ouvindo. Quantos de nós, né, queridos, por muito pouco de restrição de tempo, um culto que atrasa, uma fome que eu tenho, me tira da presença do Senhor, me tira de buscar a palavra, me faz perder o foco. 3 dias sem comer, apenas seguindo o Senhor, sem se preocupar. Quem preocupou com a comida deles foi o próprio Jesus, não foi nem eles que reclamaram de comida. Eu acho que é um ensinamento bom para nós, não é não? Capítulo 8, verso 3. Se eu os mandar para casa com fome, olha Jesus falando, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então, se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Vamos lembrar que fermento na Bíblia é trazido como pecado, como algo que prolifera para o mal. Então, também da mesma forma que o reino de Deus é semeado numa pequena semente e cresce, um fermento, um pouquinho de coisa leva toda a massa, um pouquinho de fermento. Então, cuidado com o pecado, ele pode estragar a massa toda. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entenderam? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse neles. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa?
ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Eu quero que você pesquise aí também, eu vou pesquisar de novo, não me lembro de ter estudado sobre isso especificamente, mas por que o camarada olha uma vez e enxerga como árvore? Se ele não via antes, como é que ele consegue saber o que é árvore, né? Só se fosse ele tateou na árvore para saber que era uma árvore. Bom, não sei, pesquisa aí. E aí Deus ora de novo e põe de novo as mãos e ele sai, então consegue ver claramente. Marcos 8, capítulo 27. Vamos terminando. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu para que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Vamos pensar aqui que Pedro, agora, poucos versículos atrás, tinha sido revelado pelo próprio Deus que Jesus era o Filho de Deus, né? E aqui agora está dando brecha já a Satanás para poder usar a boca dele para dizer que ele não iria morrer. Se Jesus não morresse, ele não teria ressuscitado e não teria remido o pecado de toda a humanidade. Então o plano de Deus precisava ser completo. E Satanás queria impedir: não, misericórdia, você não vai morrer de jeito nenhum. Mas era necessário que Jesus morresse. Vamos terminar. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem cruz, tá, querido? Para o cristão tem cruz, tá? Ela é leve, o fardo é mais leve do que o de Jesus, mas tem cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oh, glória a Deus! Finalizamos mais um dia. Que Deus te abençoe e aguardo você amanhã para mais outros capítulos da Palavra de Deus. Até lá!